E esse ano, lá no Senado, foi criada a Comenda Abdias do Nascimento. Todos conhecem a Abdias do Nascimento? A Abdias do Nascimento é uma grande referência brasileira, no teatro experimental do negro, que fez uma grande contribuição no que se refere às discussões políticas, e foi 100 anos de Abdias do Nascimento esse ano. O Senado criou uma comenda para homenagear pessoas importantes nacionalmente que têm ações, ou que desenvolveram ações nesses últimos anos para receberem essa homenagem. E essa primeira comenda que foi entregue esse ano, de 2014, foram escolhidos 7 personalidades brasileiras. Nós tivemos Gilberto Gil, que foi uma referência para o nosso ministro da Cultura, e que é um compositor de grande renome. Tivemos Milton Gonçalves, que é um artista brasileiro também de grande importância. Tivemos Martinho da Vila, que é um cantor de grande importância. Tivemos outras pessoas e uma única mulher representando nacionalmente esse trabalho, essa narrativa, essa importância, que é a comendadora Edna Moraes. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de hoje poder ouvi-la, que deu certo a agenda, ela poder estar aqui com a gente, contribuindo, e ao mesmo tempo falar um pouquinho dessa importante presente, né, para nós, campineiros de alguma maneira, que temos entre os únicos 7 representantes nacionais que receberam a comenda do Dia do Nascimento, uma mulher da nossa cidade. Então, participando com a Edna, também temos uma grande parceira aqui da casa, que tem feito um trabalho bastante importante conosco, tanto no que se refere às nossas pesquisas, como um trabalho articulado com a mãe Edna, que ela vai falar um pouco, né, de toda essa experiência dela, inclusive da questão da frigilada, que é a Cláudia do CLE aqui da Unicamp. Por favor, professora, obrigada. Boa tarde a todos e todas, né? Eu represento todas essas atitudes de nome da Stephanie. A Stephanie é minha sobrinha, a gente estende a família, né? Nossa família é uma família estendida. Ela é sobrinha de uma cunhada, ela não vive com mais velha, sobrinha dela, sucessivamente minha sobrinha. Então, em nome da Stephanie, eu cumprimento a todos e todas. E também apresento o prazer que eu tenho de estar aqui hoje falando com vocês. Tá? Todas as vezes que a gente começa o papo, eu gosto muito de saber com quem eu estou falando, que eu conheço a Stephanie. Mas eu gostaria que cada um de vocês dissesse um nome. Pode começar por você? Qual é o teu nome? Maria. Daniela. Maria. Pedro. Renato. Roberto. Pedro. Edna, você viu quantas Stephanie aqui? Se nós chegamos aqui, olha, se a gente tiver que fazer aqui um jogo, as Stephanie pegaram já, elas estão aqui, maioria de Stephanies. Então, pessoal, essa gente estendendo, né, o mês de novembro, porque a nossa luta é uma luta contínua, né? Nós temos agenda, né, para discutir a questão da luta do povo negro, mas também temos que cumprir a nossa tarefa, que é de trazer sempre na pauta as nossas discussões, a nossa problemática, né, pautando a questão da lei 10.639, que para nós ainda ela já fez aniversário, ela já está com 11 anos, e nós temos a 9777, que é aqui de Campinas de 1998, que é do Tchãozinho, que já tornava obrigatório o estudo da cultura africana brasileira desde 1998. Quer dizer, Campinas é pioneira nessa questão, e a lei do Tchãozinho, então, ela acaba por ter 16 anos, e a lei do governo federal, 11 anos. E mesmo assim, a gente ainda não conseguiu efetivar
esse estudo dentro da sala de aula. Temos também a nossa luta pelo reconhecimento das terras quilombolas, o respeito às pessoas que têm esse espaço e que muitos já acabaram tendo que sair, a desocupar os lugares, estão perdendo-se a referência. Esse reconhecimento das terras quilombolas, que é um decreto de número 487, nós estamos há muitos anos à marcha trazendo, nós queremos que esse decreto seja aprovado para que os quilombolas tenham respeito, não só pelo direito à terra, mas também pelos seus costumes civilizatórios, forma de alimentação, e toda a organização, sua identidade de tradição. A nossa luta das comunidades tradicionais, porque nós somos de tradição africana. Meu nome é Edna Aparecida de Almeida Lourenço, mas eu não sou Lourenço. Eu trago Lourenço porque, quando a minha bisavó, que foi escravizada, ela pertencia à família Egídio de Souza Aranha, que ela chamava Clara Egídio de Souza Aranha. Houve um desmembramento, então esse Lourenço eu acabei recebendo daqui de alguma família. Meu nome não é Lourenço. Nós hoje estamos discutindo a questão da tradição e tratando muito da questão da gente conseguir. Aí você é italiano, você consegue nacionalidade italiana e nós queremos a nossa nacionalidade africana. Então, quem tem indígena, quem está dentro da religiosidade de comunidades tradicionais, já tem esse direito. Só que a gente precisa que ele seja efetivo, né? Eu falo que tem direito porque já tem a indígena. Mas, então, nós não somos. Eu sou Lourenço por desmembramento da minha vida e da minha família. Mas eu sou Lourenço, não sou Almeida. Eu sou de tradição, então tem indígena. E também a gente tem que lutar muito pela questão do reconhecimento nosso do povo negro dentro do mercado de trabalho. Porque nós somos tratados de forma diferenciada, o nosso salário ele é diferente, ocupando o mesmo cargo que uma mulher negra e uma mulher branca. Ocupando o mesmo cargo, eu ainda recebo menos que a mulher branca. E ainda recebo menos que o homem negro. O homem negro, ele recebe, ocupando o mesmo cargo, diferença do homem branco, e a mulher negra acaba recebendo ainda menos do que o homem negro. Então, nós estamos numa situação de muitas questões que são desfavoráveis à nossa luta. É por isso que nós vivemos discutindo, nós vivemos, e essa discussão que a gente fala é praticando o bom combate, né? Porque você vai à luta, por exemplo, essa semana está sendo discutido em Brasília o Fundo de Igualdade de Gênero para as mulheres negras, que está tratando a questão do poder no mercado de trabalho. Porque nós temos que acertar, essa conta não fecha. Né? Porque se ela está no mesmo cargo que ele, se ela ganha 5 mil, por que eu tenho que ganhar 3? Então, esse Fundo de Igualdade de Gênero é uma discussão que já está no Planalto Federal e nós temos que avançar e temos representantes nossos lá, Deus, Aparecida da Silva, que é uma grande guerreira, está indo para Brasília hoje para fazer essa discussão. Então, nós lutamos muito, mas também tivemos muito avanço, né? Tivemos vários pilares que alavancaram nossa luta, as cotas nas universidades. Eu acho que esse foi um grande pilar. Muitas pessoas questionam, acham que cota, imagina, isso é uma vergonha. Não, nós temos que ter cota sim, cota não é uma coisa que nós queremos para sempre, mas é um método. Se nós não tivéssemos tido cotas, eu ia morrer e não ia ver muita gente na universidade. Então nós precisamos, mas é um método. Mas nós precisamos de universidades públicas que dê condição do nosso povo entrar para a disputa de forma igualitária. E também as pessoas entenderem que quando eu entro para a universidade, eu posso entrar na política de bom, mas eu tenho que ser bom também como pessoas da etnia, porque se eu não for, não adianta e eu não consigo. Então, esse para mim é um dos grandes pilares, porque ele possibilitou. Hoje, se fosse aqui no estado de São Paulo, você tem bastante negros na universidade, mas se você for lá para Tocantins,
você vê que coisa linda, aqueles negros e os índios chegando na universidade. É muito diferente a condição daqui para lá. Então, no Rio, você vê muita gente, mas no Tocantins, naquela região central do Brasil, você vê a política de cotas sendo implementada. E com muita gente que são os diferentes, né? E que são tratados como iguais, porque é isso que a gente luta. Nós somos diferentes, diferentes pela cor da pele, pela formação mesmo física, mas queremos ser tratados de forma igual. Então, essa possibilidade, acho que esse foi um grande pilar que alavancou a luta do povo negro. Nós também tivemos muitos quilombos reconhecidos, organizados e reconhecidos. Apesar de a gente lutar muito ainda pelo decreto 487, mas nós tivemos muitas comunidades quilombolas reconhecidas. A gente tem muito problema na tradição, porque os mais velhos eles estão partindo e nem sempre os mais novos conseguem manter essa tradição, ficar na terra, porque você tem que crescer, você tem que estudar, e as pessoas acabam às vezes abandonando a terra. Você perde o direito por conta disso, porque você quer crescer, você quer evoluir. Então você sai daquele local, você tem que estudar, você tem que trabalhar e acaba perdendo o direito da terra, porque o mais velho já foi. Ele partiu e você não tem toda uma documentação, entendeu? Você não está organizado para receber isso. E essa questão do reconhecimento das terras quilombolas, para nós, ela é importante porque ela trata da tradição. Os hábitos alimentares dessas pessoas, eles são completamente diferentes dos hábitos alimentares que a gente tem todos os dias. Pessoas de tradição se alimentam de uma forma completamente diferente. Nós recebemos aqui o rei da Nigéria, o rei de Fon, e ele inclusive almoçou aqui na Fazenda Cruzeira, e nós tivemos aqui as pessoas, minha Guarajaci, a Ana, o pessoal que preparou a comida do rei, e aí eu falei, olha, o que o rei come, né? Então, eles não comem feijão, porque eles disseram que feijão, apesar de ter ferro, mas ele provoca muita acidez, então eles não comem feijão. E comem, na comida deles não vai alho, e eles comem tudo que a terra dá. Os legumes, as verduras, tudo muito picadinho, tá? E não comem carne de porco, comem cabrito, comem frango, mas tudo, as coisas que eles comem, elas são abatidas no local. Porque todo mundo fala da questão de, olha, eles fazem sacrifício, não é nada disso, ninguém come bicho vivo, né? A Friboi, quando apresenta na televisão as carnes, na sua propaganda, a gente não vê nenhum bicho vivo. Você vê lá pedaço de monza filé, de filé mignon, de alcatra, de picô, tudo muito bem embalado. Para tanto, é necessário que o animal seja abatido. Então, o pessoal de tradição come também o que eles abatem. Lá em Budas Artes, foram fechados por conta dessa questão de denúncia, porque a comunidade tradicional abatia, né, fazer sacrifício com bicho, foram fechados todos os aviários, todos. E aí o pessoal de comunidades tradicionais conversava com o prefeito, e o prefeito, ele doou um lote de 15 mil metros para que eles tenham o aviário e todos os bichos que eles puderem criar, mas com alimentação de tradição e todas também as verduras e legumes que forem sendo, que as pessoas de comunidade de tradição se alimentam. Então foi um avanço muito grande, porque aí a consciência, né, de que esse costume, essa nossa tradição, ela tem que ser respeitada, porque isso nós fizemos de África, né? Foram costumes que vieram de lá. E um dos costumes que nós demos um outro toque, né? Que é a feijoada, que era a comida que a Casa Grande não comia, por exemplo, as coisas que a Casa Grande dispensava no alimento, e que o povo que veio de África
também fez a feijoada, com todos aqueles pedaços de porco, enfim. E aí eles incrementaram, porque eles defumavam, foi muito diferente. E é a tradição que a gente faz na feijoada até os dias de hoje. Uma vez a gente estava conversando sobre a questão de patrimônio, feijoada é patrimônio de quem? E aí, quando você vê aquelas feijoadas organizadas lá no Rio de Janeiro, você vê lá aquelas pessoas todas de nome que fazem evento. Não, aquilo não é a tradição deles. A tradição da feijoada é do povo negro. Fomos nós, os nossos ancestrais, foram que acabaram por uma questão de sobrevivência, criando esse prato que se tornou prato tradicional aqui na cidade e no mundo, né? Campinas, a gente fala de Campinas, porque Campinas, quando a gente passa, vai chegando maio, hoje, feijoada. Então, vários lugares, nos cardápios, você vê lá apresentada essa comida, que é uma comida de tradição negra. E assim como a feijoada, nós temos uma série de alimentos que são de tradição negra. Assim também como várias expressões, porque nós temos o hábito de falar muitas expressões africanas e a gente não sabe que elas são africanas. O Kimbundu e o Kimpongo, que são dialetos afro, eles vivem na nossa boca todos os dias e a gente acaba por não saber. É tradição. Quando você trata da questão da tradição, que você trata do espaço, que você trata da questão civilizatória, dos hábitos alimentares e dos costumes, aí a gente fala da tradição negra. Aí, quando eles querem colocar a Lei 11.000, colocando o indígena junto conosco, o negro, nós não temos nada contra os indígenas, eles também sofreram uma retaliação, perder espaço, pegar a terra deles, sabe? Mas os costumes indígenas, eles são diferentes do nosso. Completamente diferentes do nosso. Eles estavam um dia numa atividade, e aí o indígena, ele deu uma palestra, e quando abriu para a pergunta, o rapaz falou assim, o índio, porque não lembrava o nome dele, foi, eu não sou índio. Eu tenho nome, eu pertenço a uma tradição, eles têm uma comunidade. Então ele é um indígena, como nós negros aqui, somos um pouco negros, nós não fomos escravos, porque não existe escravolândia na África. Nós fomos escravizados no Brasil. Viemos para cá para fazer um trabalho pesado. Construímos esse país. Eu tenho orgulho de dizer, por maior que tenha sido a chibata, nas costas do meu povo, nós construímos esse Brasil. E o negro construiu as igrejas, as pessoas entram lá na catedral, olha que lindo, nossa! O povo negro que construiu. A parede lá é de carpa, de pilão. Quem que sabia fazer? A grande tecnologia, ela estava na mão do povo. A forja, forjar o ferro, era a mão do povo negro. E o negro, ele construiu as igrejas e ele não podia entrar na igreja. Demorou muito para liberar para nós. Eu tenho amigo que não entra na igreja, amigo negro. Não entra, não tem conversa, não entra na igreja, não podia entrar antes. Meus ancestrais não puderam entrar. Então, existem muitas coisas que a gente construiu. Por exemplo, todos esses casarões que tem aqui na cidade, bonitos, aqui onde vocês estão, construídos pela mão de obra negra, tratada como mão de obra barata. Dá uma olhada nessas portas, dá uma olhada nas janelas. Imagine, eles eram arquitetos, eles eram, a tecnologia deles inigualável. Não há, por maior que você faça um
tudo, você não encontra. Se você for voltar para os anos de 1600, 1700, você não encontra. Se você for no Solar das Andorinhas, você vê toda a tecnologia do povo. Quando você vê aquela serra no Solar das Andorinhas, a engrenagem rodando naquilo, é um negócio fantástico. Então aí a gente, você tem que ir para a faculdade, você vai fazer engenharia, você vai ser engenharia. O nosso povo não foi para a faculdade, não foi nada. Eles tinham a inteligência, eles tinham a força da fé, eles tinham a dignidade. A academia chama isso de resistência. Eu chamo de hombridade. Hombridade, força, luta e fé. O nosso povo foi trazido de África e não puderam trazer nada. Foram separados das suas famílias e alguns conseguiram pegar um pouco de terra para trazer uma lembrança do seu local. Quero saber o que aconteceu com eles aqui. Eles resistiram, eles se organizaram. O Quilombo dos Palmares é a maior referência que tem dessa questão organizativa. Zumbi dos Palmares morre em 1695, quase 200 anos antes de ser abolição. Então você vê o poder de organização, o poder que as pessoas tinham dentro de Palmares, de receber todos, brancos, negros, todos na mesma situação, na mesma condição. E aí, aproveitando para fazer essa ponte, eu queria que a senhora fizesse essa ligação, essa ancestralidade, com a relação do dia de hoje, que é o dia do Senhor. Como a senhora avalia isso? Então, eu avalio assim. Você tenta se usar, as mulheres se usar, porque você não. Qual que é a opção que você tinha, né? Então você vem para a história dos seus deuses de África e aqui você tem que mudar toda a história. Aqui você tem que rezar para Nossa Senhora, para Santa Bárbara, rezar para São Benedito. E enganar o povo, ficar dentro da casa grande. Entendeu? Você cultua seus deuses. Tem que se fazer batuque. E essas mulheres dançam na roda do batuque. E se você assistir qualquer novela de época, se você pegar qualquer livro, se você pegar qualquer informativo, você vai ver que essas mulheres estão todas de saia. Todas de saia. E elas estão lá com essa grande roda. Essa grande roda é que orientou os compositores a criar o samba. No tempo da Tia Siaka, quando ela fazia samba na casa dela, de fundo de quintal, a polícia ia na casa da Tia Siaka, porque aquilo lá era padrão, tratado como padrão. Então, vários cantores, Elisete Cardoso, vários cantores naquela época, frequentavam a roda de samba na casa de Tia Siaka, todas essas mulheres de saia, então as mulheres saem da senzala, e eles pegam esse batuque, e nesse batuque, lá eu tinha o quê? Eu tinha alguma coisa que eu fiz no tambor. Lá no senzala. Foi abatido um bicho, eu peguei aquele bicho, coloquei lá no tambor e dou um som. Mas quando eu saio da senzala, aí eu já tenho o agudo, que ele não pode faltar no samba, que ele é um instrumento bem tradição. E a gente tem o chiquerê, o chiquibum, também feito da cabaça, e onde as contas, todas entrelaçadas, elas dão tom. Então, quando você toca aquele chiquibum, aí dá o tambor, toca o agogô e vira grande roda de samba. Então, você sai da senzala com o samba, mas aquele samba daquele batuque que você está enganando. Ali você está cantando para os seus deuses, aqueles deuses que ficavam na alma, mas não é aquele lá, Nossa Senhora. E você vai saindo e vem para a roda de fora, já lá no terreiro, que a gente quer, o terreiro que a gente chama, é
é aquele espaço grande de terra onde forma essa roda. E aí você vê a tradição que tem lá no Maranhão, que tem toda essa região do centro-oeste, dessas mulheres dançando. Olha essas saias, mulheres que têm 80, 90 anos, coisa linda. Isso tudo é tradição. A idade que tem é a idade da chegada do povo negro aqui no Brasil. Então é uma tradição que nós queremos manter. Hoje de manhã, né, vendo o Bom Dia de São Paulo, aí a gente viu o pessoal que estava na UESP ontem, passaram uma noite caçambando, 6 horas da manhã, eles estavam gravando para a TV o samba e falando da importância que é o samba. E aí, quando a gente fala da homenagem do Martim da Vila, aí você pensa, olha, ele lá na homenagem, eles pediram para ele cantar Kizomba no final. E a Kizomba, ela fala de tudo essa. A Kizomba é a nossa Constituição. Você tem aí que fala que magia, esta Ageu e Orixá. Ageu é comida. E Orixá são os deuses. Tem a força e a cultura, a nossa cultura, o nosso tambor, a nossa saia. Tem a arte e a gravura e um bom jogo de cintura, porque nós temos que ter jogo de cintura para a gente conseguir avanços na nossa vida, para valer seus ideais e a beleza pura dos seus rituais. Quem aqui já veio na feijoada das Marias? Aqui, alguém já veio? Então eu vou fazer um convite para vocês. Pedir para a Alessandra passar a vinheta para vocês, porque antes da feijoada é feito uma cantiga para São Benedito. Sabe aquelas mulheres que eu falei para vocês, todas de saia? Que a saia lá era feita de saco da farinha, onde eles faziam comida pronta na casa dela, todas de saia. E essa saia foi para o terreirão, foi depois ela virou samba de roda, samba de bumbo, entendeu? Samba de coco. Você vem aqui com essas mulheres de saia, entrando, cantando para São Benedito. Então é uma tradição que muitas pessoas conseguem manter e muitas conseguem entender. Eu não digo nem que as pessoas não respeitam, mas tem gente que não entende, não sabe da história. E quem não sabe da história, não tem memória, então não vai mesmo achar que é bacana. Ainda esse gancho para a história, a gente tem um trechinho do vídeo aqui. Tem. Vamos passar um pedacinho. Passa para vocês verem, é muito bacana. Aí você já vê a tradição, essa tradição antiga que vem com as mulheres de saia. Nós, mulheres do axé, nós não vamos em sepultamento, nós não vamos no cemitério de calça. Nós só vamos em respeito aos mortos. E aí, quando a gente passa um pouquinho do vídeo, claro, você quer falar um pouquinho dessa junção? Por que a gente registrou a feijoada e a importância também desse contexto, com essa memória? Oi, gente. Então, meu nome é Cláudia. Queria agradecer, então, estar aqui, uma honra estar na casa de você, no SOAP, e com a comendadora aqui do meu lado. Foi muito bom estar tendo essa conversa com vocês. Eu trabalho no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, sou pesquisadora lá, fiz graduação em Letras, Português, fiz mestrado em Linguística, doutorado em Linguística, pós-doutorado em Linguística Computacional. Então, me pensa, o que você está fazendo aqui, né? Quando eu estava nos pós-doutorados em Linguística Computacional, eu descobri que pouquíssimas línguas. São 6.000 línguas no mundo hoje. Tem gente que chega a avaliar até 9.000, dependendo do jeito que você entende língua. Mas assim, a maioria das pessoas entende 6.000. 6.000 línguas são 6.000 culturas vivas.
Aqui no Brasil, a ideia é que quando chegaram os colonizadores, eram mais ou menos 1.300 etnias. E que agora nós temos por volta de 190 vivos, né? Falando que sobreviver. Né? E comecei a trabalhar então com gente. Como é que a gente faz para incluir? Na rede hoje tem por volta de 60 vivos, que tem softwares, infraestrutura, né? Para você conseguir navegar. E precisa de uma série de coisas para você conseguir ter um programa no seu idioma. E lógico que você não tem língua sem cultura. Então, muito rápido, né? Porque quando a gente entra num tema assim, que é um tema multidisciplinar, a gente fica entendendo do que uma coisa depende. Um idioma depende de ter uma cultura, né, viva, né, que permita que esse idioma circule. Não existe um idioma sozinho, sem nada, sem nenhuma tradição, sem ninguém se importando com ele. Então, acho importantíssimo perceber que não só as línguas dos povos originários do Brasil, mas também a língua dos povos originários da África, né, que veio para cá, assim como a cultura deles, precisa ser preservada. Então, acho muito feliz a oportunidade de encontrar a Fazenda Cruzeiro e a Alessandra Ribeiro, porque eles têm aqui uma preocupação que eu acho importantíssima de dar essa possibilidade dessas línguas, dessas culturas se representarem e sem o menor preconceito, né? O que é muito interessante. Então, essa convivência, né, interétnica e intercultural dessa forma pacífica, promovendo o bem, a cidadania, acho uma oportunidade ímpar, né, que a gente está tendo de conviver com essa iniciativa. Fico muito feliz, então, de contar para vocês que preservar a cultura também pode ser um trabalho acadêmico bem legal, bem reconhecido. Então, não é só o que a gente falou, né? A gente foi lá e a gente viu o pessoal. Tem muita coisa para pensar sobre isso, porque na escola a gente só tem uma história, né? Que é a história que o pessoal que estava na universidade pôde contar e publicar. Mas, que é a história que os portugueses, que identifica a gente com os europeus que vieram aqui e nos descobriram, ou nos exploraram. Então, há outras narrativas, né? Há narrativas de quem veio arrastado de outro continente, né? E chegou aqui e viveu coisas incríveis, né? Com essa resistência, com essa força toda. E tem também a história do pessoal que estava aqui tranquilo, de repente começar a chegar aos navios, que também precisa ser contada. Tem a história dos povos americanos, a gente precisa ainda discutir. Então, tem muito trabalho pela frente. Eu convido vocês também, pesquisadores, porque tem muito pouca gente pensando nisso de uma perspectiva democrática, né? Então, sim, pode passar.
padre se separava, as Marias tinham que fazer via sacra para cumprimentar as duas. Elas nasceram no mesmo dia. Quando a gente se reencontrou com o João, começamos a buscar a tradição, a família aumentou. Porque além da família, tinha a família do João que queria cumprimentar as Marias. Porque as Marias são filhas diretas de Dito Ribeiro. Né? Dito Ribeiro era pai da minha mãe, da Cidinha. Então, o que a gente vai fazer para juntar tudo aquilo de família e tudo aquilo do João? Vamos fazer uma feijoada. A Maria do João, uma das Marias é minha cunhada, casada com meu irmão mais velho. A outra Maria é minha Alice, minha irmã da Cília. Então nós temos uma caminhada junto, nós comemoramos aniversário, nós estamos juntos em todos os momentos. A simbologia da família para nós, então para nós todos os momentos. Esse ano eu pedi para as duas meninas trabalharem com a Fazenda Roseiro. Uma delas vai trabalhar com a tradição do João, uma delas vai trabalhar com a feijoada das Marias. E daí, por alguma mágica, isso virou então um processo de patrimoniamento da feijoada, porque tem um monte de coisas que está envolvida nisso, que não é só o meu interesse acadêmico, nem o interesse pessoal do João. E eu estou muito contente da gente estar fazendo esse registro e ver o que pode acontecer. Por exemplo, uma feijoada feita, uma festa dedicada às Marias, né? Alguém na comunidade, né? Eu nunca vi essa festa, queria saber por que você está nessa festa, né? Daí foi quando a gente comecei a ver o porquê da feijoada e a gente começou a ver essa briga, né? Que a feijoada carioca deve ficar colocando patrimônio ligado à escola de samba. Então, assim, uma feijoada ligada à escola de samba, não consegui compreender muito bem. Daí a gente começou a procurar atrás, foi procurar. E foi muito descobriu que vendo todos os ingredientes, não é desse jeito, tem toda uma história, não foi no Rio que começou tudo. E agora é muito engraçado, porque elas não abrem mão de comemorar os aniversários delas na feijoada das Marias do João. Então elas não fazem mais a festa tradicional, porque elas vão ser no dia 18. Então quando o dia 18 não cai no fim de semana da feijoada, que a gente sempre faz um domingo mais próximo do dia 18, elas não têm mais aquele pique de comemorar. Elas normalmente falam, vamos na feijoada que a gente vai levar nosso bolo lá. Então para elas a feijoada do João virou a feijoada de aniversário delas mesmo. Nesse processo de 8 anos. A simbologia da feijoada para mim, independente dela pertencer à minha ancestralidade, à nossa ancestralidade, ela está na mão dos escravizados, né? E eles que contaram essa história. Então a gente tem essa luta da questão racial, a gente esse prato, ele é imprescindível e importantíssimo. Então por isso que nós temos esse jeito, né, para fazer, e é importante. Uma feijoada é uma comida gostosa, que todo mundo come e come bastante gente. Por isso que virou a feijoada das Marias do João. Feijoada das Marias sempre acontece no domingo, no sábado, quando as 7, 8 horas da noite não estão chegando. Em geral, assim, ela faz um macarrão para o pessoal, porque aí tem um grupo de pessoas grande na casa, trabalhando, organizando as mesas, organizando o evento, né? E com bebida tradicional, enfim, todo o funcionamento do evento. Ele acontece todinho no lugar. E nós começamos, a gente faz o alimenta e começa a cozinhar. Se eu puder dar um jogo por aí, as panelas já começam a subir para o fogão. Vem de origem africana, porque os escravos, os patrões, os coronéis, eles jogavam orelha, pezinho, pingar, jogavam
inteligência, a força, todos os escravizados, entendeu? Que conseguiram construir uma roda d'água, sabe? Para mover moinho, que conseguiram construir uma serralheria, tudo movido com água, então, uma roda d'água. Então, você imagina a alta tecnologia desses escravizados, né? Pessoas que não liam, não escreviam, mas também com a tecnologia. E a virtual da educação também é essa inteligência. Eu diria, não só assim na minha casa, eu diria, eu vou lá na minha casa. Eu diria, então, quando nós vamos fazer uma festa, que a gente faz uma comida, que a gente comemora, nós estamos comemorando todos os caminhos. Então, a simbologia que para mim tem, tanto para mim, para Rogério, quanto para Zeira, é que nós temos essa caminhada e nós a gente vem aqui para comemorar. E nós nos damos de quê? Eu não vejo coisa melhor na vida. Esse momento aqui que a gente senta, porque é o melhor prazer. É a gente ver as pessoas comigo. A gente vai me dizer, Então, olha, a gente trabalha sempre com o visual porque nós estamos trabalhando com uma quantidade. Mas aí está fazendo pouco. Aqui nós já temos cozinhado 6 quilos. Nós temos 6 quilos de cozinhar. Desses 3 quilos, eles vão se transformar, desses 6 quilos que nós temos aqui, os 3 quilos de feijão, eles vão se transformar em 2. Entendeu? Porque a gente sempre calcula 300 gramas de carne por pessoa. Mas a gente vai sempre fazer feijoada, quando vocês terem a feijoada pronta, vocês vão ver que eu tenho aquela feijoada de perna comprida, que você pega o negócio, e tem que ter carne para você saborear, tem que ter o feijão e todo o complemento dele, né? Então é por isso que aí ela dá o dobra de vida. Você compra uma carne fresca, né? E ela tem uma base de gordura, né? Se ele tivesse uma hora aquela carne, ela fala, eu quero essa. Ele te dá uma outra, às vezes, que ela tanto assim de gordura e nada de carne, você entendeu? Ele se pode você. Eu coloco na feijoada o alho. Se a feijoada ainda não é, ela não pode alho, porque a água toda a carne também não é nada vai alho. Mas aqui a gente coloca alho, cebola, eu vou colocar uma cebola inteira. E eu faço para ganhar as quantidades, eu coloco umas partes assim, porque eu vou colocar umas duas. Eu coloco uma cebola inteira que ela cozinha lá e ela some, entendeu? E aí tem o alho e uma coisa que eu não deixo de colocar é o orégano. Eu sou fã do orégano, entendeu? E aí tá aquele Bom, vou dar uma pausa, a gente continua para a nossa conversa, devido ao tempo também, eu sei que vocês estão com o horário, mas esse vídeo vai falar um pouquinho da etapa que ele está agora, quais são as ações, o artigo na Rússia, eu acho que a gente amarraria com a pergunta. Esse vídeo, eu acho que Felipe, tá. Esse vídeo é feito uma parceria, né? Com o pessoal da LUM. Esse vídeo foi esse vídeo e a gente está usando eles como uma documentação. Porque a gente está com o Rodrigo e o Diogo, aqui no orientador, e o Diogo fizeram uma transcrição, que a gente está colocando legendas em português, e eu estou traduzindo e colocando legendas em inglês. Em junho, por
desse ano, eu estive num evento em Yakutsk, na Sibéria, que é promovido pela Unesco, do Programa de Informação para Todos. Eles levam os pesquisadores que têm interesse na área de multilinguismo, que é essa no meu trabalho, né, que implica multilinguismo e convivência entre os povos. Eles levam para Yakutsk, que é um lugar onde tem uma apresentação da cultura Yakutia que já está sendo considerada uma apresentação assim, modelo. Né? Então, eles são um povo que já está lá. Dessa vez a gente se encontrou no local junto com os xamãs fazem parte do Ministério da Cultura e Espiritualidade da região que chama Sarko, da Sibéria. E o governo trabalha junto com as lideranças culturais e espirituais. E a gente, então, discutiu as questões de preservação cultural com esse grupo inteiro. E uma das coisas que eu apresentei para eles foi que a gente já tinha tido o registro, né, com a comendadora. E aí eles acharam muito interessante, porque no grupo de multilinguismo a gente está sempre trabalhando com os idiomas, né? E na hora que a gente mergulha na cultura, parece que os idiomas aparecem e se firmam de uma forma mais clara, né? Tanto em relação à comunidade, que vê uma atividade, alguma coisa que é importante para ela, representada, né? Porque se você ficar mudando na internet, você não mete normalmente as coisas que tem na nossa própria família, né? Então é sempre bom você poder abrir uma coisa e ver você mesmo as suas práticas representadas. Além do que, eles sugeriram então que a gente encaminhasse para eles o que a gente fez para eles poderem divulgar. Então esse vídeo está indo para até o Felipe, que foi quem fez o vídeo. Foi um processo de várias mãos aí. Só juntei. Só. E aí, a gente então vai encaminhar junto com a documentação. Estou trabalhando junto com a Alessandra Ribeiro dentro da filosofia temática, pensando em identidade brasileira e pensando em alimentação, que é uma dica da Hesse, fantástica, né, como um espaço de tradição de identidade. Né? E a gente vai então começar a fazer essa discussão circular pela Rússia, porque eles têm uma tradição mais forte de preservação das culturas locais deles, então a gente tem uma sensação de que eles têm uma facilidade, né, e uma experiência já para fazer trocar com a gente, dar algum tipo de feedback. Né? Então, e aqui a gente vai...